Bom dia a todos, bem-vindos ao nosso webinar. Meu nome é Alexandre Marins, eu sou o diretor da área de desenvolvimento de talentos e liderança da LHH Brasil. É um prazer poder estar aqui com vocês hoje, nesse momento tão difícil, nessa fase que a gente está atravessando. E a gente entende que dentro desse contexto, poder contribuir e fazer a diferença para a gente é fundamental. Essa é a nossa missão e nosso propósito. E a gente quer poder, nos dias de hoje, poder começar a falar dos assuntos. Nós estamos lançando, a partir dessa semana, uma série de webinars sobre essas temáticas de liderança e desenvolvimento. Hoje é apenas o primeiro deles. A gente vai estar falando hoje sobre o contexto de uma forma maior, sobre a quarentena, seus impactos e como a gente pode lidar com ela de uma forma mais positiva e a contribuir no nosso papel de liderança junto com as pessoas que estão conosco. É óbvio que vocês vão perceber que o conteúdo não se aplica somente dentro do ambiente organizacional. Cada um de nós está em quarentena com pessoas próximas que a gente pode também contribuir. E aí, então, a gente vai poder olhar para si e poder olhar como a gente vai lidar com o outro dentro desse contexto. Para dividir o dia de hoje, esse call, esse webinar, eu estou trazendo uma convidada que é uma consultora em desenvolvimento e coach nossa associada da LHH, a Flávia Feitosa. A Flávia, além de estudiosa do desenvolvimento humano, ela possui tanto mestrado e doutorado em psicologia social, ambos, ou pela USP em São Paulo, quanto pela London School of Economics também. Além disso, ela tem uma carreira econômica vasta, onde ela dá aula sobre esse tema, tanto na GV, quanto na SPM e na Casa do Saber. Então, vou chamá-la para ela poder se apresentar para vocês. Bom dia, Flávia. Bem-vinda. Bom dia, Flávia. Bom dia, Ale. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês e trazendo aí temas que podem nos ajudar aí a enfrentar o dia a dia. Com certeza, Flávia. Eu vou começar a compartilhar. Pessoal, eu queria dar algumas informações antes da gente estar começando. A gente vai usar um material aqui de pano de fundo. Vocês não precisam fazer anotações. Todo esse material vai estar sendo divulgado para quem está aqui presente. Então, vocês vão poder receber sobre isso. Como é que vai funcionar a dinâmica do nosso bate-papo aqui hoje? Eu e a Flávia, a gente vai fazer uma interação inicial, onde a gente deve gastar aí, pelo menos aí, um pouco mais da metade do tempo. Vocês fiquem à vontade, conforme a gente for avançando no conteúdo e na conversa, para vocês poderem submeter as perguntas e dúvidas de vocês através do inbox, do chat. A gente tem uma pessoa nossa da área de comunicação que está monitorando as perguntas e vai começar a trazer. E a gente vai separar um bom tempo de qualidade ao final para a gente poder não só responder coisas que já estão na fila, quanto novas perguntas que possam surgir ao final. Tá bom? Então, a gente vai começar. Por onde a gente quer navegar com vocês hoje? A gente quer poder dar um passo para trás e entender do que se trata a quarentena. Existem estudos já feitos sobre situações prévias que já aconteceram na humanidade em situações de quarentena. Poder diferenciar isso um pouco do contexto de isolamento. A gente poder avaliar e entender um pouco melhor quais são todos os impactos psicológicos que estão nos afetando como indivíduos, como a todos aqueles que nos cercam, incluindo nossas equipes e as organizações. A gente quer falar e alertar um pouco sobre os fatores de risco, porque esses são pontos importantes. Trazer um pouco de claridade sobre os estressores e quais são as possibilidades de manifestação que a gente tem visto nesses estudos. E, principalmente, a gente quer falar dos mitigadores e do nosso papel como indivíduo e como líder ao final. Tá bom? Então, vamos em frente. Flávia, conta para a gente um pouquinho, então, na sua visão e que você pesquisou, do que fala a quarentena. Então, Ale, acho que é super importante a gente entender que a quarentena não é uma novidade. Obviamente que nas dimensões que a gente está vivendo hoje é uma novidade, mas a gente, quando vai buscar literatura científica, a gente encontra uma série de coisas a respeito da experiência de quarentena. Então, assim, a quarentena significa uma separação, uma restrição de movimentação de pessoas que estão potencialmente expostas ao vírus e que podem estar espalhando ele, né? Então, devido à magnitude desse vírus, a gente está falando de uma quarentena que pega quase todo mundo. Isso é diferente do isolamento, que normalmente a gente pode fazer só com os diagnosticados. A quarentena, gente, é muito mais igual do que a gente pode imaginar. Existem milhares de artigos científicos a respeito do tema. Recentemente, na história do mundo, a gente teve muitas pessoas que estiveram em quarentena devido ao H1N1, a SARS, ao ébola e a síndrome respiratória do Oriente Médio. A gente tem num histórico assim não tão distante, né?
mais de 100 anos, né, entre 100 anos e um pouco mais, da peste negra e da gripe espanhola. Então, tem muitos estudos a respeito disso também. Não temos um precedente de algo deste tamanho, portanto, muitas novidades podem acontecer. Acho até que tem um fator super interessante, que não é mais uma quarentena em que tem uma parte das pessoas isoladas da vida e outras vivendo normalmente, um país ou uma determinada região. Como é o todo, isso pode até ser uma experiência menos complexa do que quando alguém se sente completamente isolado. Agora, o que a gente tem que estar atento? Quarentena tem consequências. Hoje a gente está aqui muito para falar sobre os fatores psicológicos e as consequências psicológicas, né? E mais importante disso é que, assim, o efeito da quarentena a gente pode viver durante a quarentena e pós-quarentena. Então, há muitos estudos de efeitos que a gente vai poder experimentar mais de ano depois da experiência. Então, assim, esse é um fator muito relevante para as organizações e para os líderes, porque a gente vai ter que estar atento não só neste momento, mas a gente vai ter que um longo período para lidar com isso. Flávio, conta para a gente, então, do que os estudos mostram sobre os impactos. Então, quando a gente está falando dos impactos da quarentena, a gente está falando, e hoje a gente está focando aqui nos impactos psicológicos, né, porque a gente não está aqui focando nos impactos econômicos e tudo mais que não nos diz respeito, mas a gente está falando de questões relativas à saúde mental e ao bem-estar. Então, assim, os efeitos graves e que a gente não pode se esquecer, não pode deixar de observar. Taxas de suicídio, síndrome do pânico, depressão, ampliação do índice de depressão na sociedade, que já é extremamente grave, ansiedade. A gente está falando de um conjunto de questões que são do estresse pós-traumático. Então, assim, tem uma série de efeitos que as pessoas vão sentir em função do isolamento. Então, por exemplo, a gente vai ver muita gente com medo exacerbado e imobilizador dos seus dias. Então, assim, é aquela coisa, por exemplo, das pessoas estarem quase que com toques de limpeza. Eu não estou falando assim, um certo toque de limpeza a gente vai ter que ter. Mas, assim, quando a gente começa a ter isso exagerado e um pouco fora de contexto, porque se eu estou trancado dentro da minha casa, eu não tenho que passar álcool gel na minha mão 6 vezes por dia, né? Então, isso é uma coisa que pode ser até imobilizador no sentido de começar a atrapalhar a vida da pessoa. Uhum. A gente pode ter muitas manifestações de raiva, tristeza, irritabilidade, mau humor. E a gente tem que pensar que, como estamos todos em casa, nós vamos lidar com a nossa raiva, tristeza e irritabilidade, mas a gente também vai estar lidando com outras pessoas que estão no convívio diário com a gente e que podem estar nesse tamanho estresse. Insônia e exaustão. A questão da insônia, a gente vai falar bastante sobre isso, porque o sono é absolutamente essencial num momento como esse. É um dos grandes problemas que alguns de nós vamos enfrentar e a gente vai ter que ficar muito atento a respeito disso. Mas a gente vai ter gente que não vai conseguir dormir, não vai conseguir dormir dias consecutivos e isso é muito ruim e muito perigoso. Muitos de nós estaremos nos sentindo com uma sensação de distanciamento e de solidão. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Como monitorar quando isso fica um pouco patológico demais, como ter a consciência de que parte disso faz parte da normalidade, estamos todos sentindo, mas parte disso pode estar sendo um exagero que pode estar causando, por exemplo, uma das coisas que nos preocupa muito, que é a baixa produtividade. Então, assim, a gente pode lidar com as pessoas que estiverem extremamente impactadas, vão ter problemas de produtividade, vão ter problemas de concentração. E a gente sabe que no médio e longo prazo, para alguns no curtíssimo prazo, o alcoolismo e algumas outras dependências pode se manifestar. Os estudos mostram que existe um alto índice de alcoolismo e de outras dependências químicas que podem nos preocupar, não só durante esse período de quarentena, agora sim, mas depois, até mesmo um ano e meio depois, as experiências de quarentena mostram que as dependências se manifestam. Então, a gente tem todo esse conjunto. E tem um ponto, Flávia, né? Porque às vezes a gente fala quarentena imaginando 40 dias, e a gente já sabe que a gente já está para quase mais da metade desses 40 dias, e a perspectiva é de que, positivamente, pelo isolamento social, a gente está conseguindo suavizar pelo menos o início da curva, né? Então, existe uma perspectiva de que esse processo se alongue. Então, acho que fica mais ainda relevante a questão dos impactos, porque talvez, como é que é lidar com isso num processo mais alongado, né? Como é que você vê isso? Então, um dos estressores que a gente vai ver lá na frente são exatamente o fato da gente não saber o que vai acontecer.
né? A gente sabe que do ponto de vista dos órgãos, né, do governo, existe uma preocupação em como fazer com que essa quarentena seja a menor possível. É lógico que a menor possível nesse caso porque quarentena não é 40 dias, mas pode ser 10 dias, 15 dias, mas no nosso caso pode ser 40 ou mais. Então, a gente vê, por exemplo, que os órgãos públicos eles estão preocupados em dizer não sabemos ainda, vamos monitorar a cada semana, porque o fato de a gente não saber o que vai acontecer também é um estressor muito forte. E é algo que a gente não tem controle. Exato. E aí surge o tema do diagnóstico, né? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Então, a gente precisa ficar atento, tanto no nível individual, eu preciso ficar atento como que isso pode estar se manifestando em mim, mas como líderes, que é o nosso principal assunto aqui hoje, nós precisamos estar atentos ao nosso time, aos nossos pares, às equipes, como que eu vou poder diagnosticar as pessoas e os times que podem estar com alguns problemas a mais. Então, um dos temas importantes é o descontrole emocional. Né? Então, assim, como é que a gente vê descontrole emocional? Né? Então, assim, nós vamos lidar com pessoas que vão ter crises de choro e crises de ansiedade. A dificuldade para dormir é um dos fatores que a gente vai ter que ficar mais atento. Mas as pessoas que vão estar se mostrando extremamente irritadas, extremamente agressivas uns com os outros. Tem uma questão de desorganização. Esse é um ponto bastante crítico, porque muitos de nós estaremos levando uma vida virtual, né? Estamos levando uma vida virtual bastante razoável. Então, a gente sabe que muito daquilo que a gente precisa fazer na vida real, né? No dia a dia, no trabalho, são coisas que vão se tornando cada vez mais importantes quando a gente está no mundo virtual. E dentro do mundo virtual, a organização é extremamente importante. E nós teremos pessoas que vão se desorganizar, que vão esquecer o horário do almoço, não sabe mais que dia da semana é hoje, não sabe se é fim de semana, se é feriado, vão perder um pouco do controle, vão perder horários, vão encavalar reuniões, não vão perceber. Então, assim, esse é um ponto muito importante. A gente pode lidar, por consequência do estresse, com esquecimentos, né? E a gente tem que estar atento nas pessoas que vão pedir apoio. Muitos de nós vão ter consciência da necessidade de apoio, vamos buscar apoio, vamos nos abrir com nossos líderes, mas a gente também vai ter muita gente, a recusa de apoio também é algo muito importante para a gente diagnosticar, porque tem gente que vai ter dificuldade de perceber que não está conseguindo dar conta disso. E eu acho que um outro sintoma que se soma nessa lista é a apatia, né? Porque se a pessoa entra em depressão e numa tristeza, ela não está conseguindo lidar com a tristeza da mudança, porque no fundo, gente, dentro desse contexto tem um certo luto, né? Luto dos projetos do ano, luto da sua liberdade de ir e vir, luto do convívio social, né? Tem gente que tem um alto nível de energia pessoal e pratica esportes, atividades físicas, que também está sendo restrito, né? Então, assim, também pode cair para uma situação oposta da raiva e do destempero, para uma situação de apatia. Isso também é um ponto de atenção, concorda, Flávia? Com certeza, com certeza. A gente vai ter que prestar muita atenção nessas pessoas e já a gente fala mais do papel do líder, mas assim, a gente vai ter que ampliar a nossa escuta, ampliar a nossa capacidade de observação e ver o que a gente vai recorrer para poder mitigar esses problemas e atender as pessoas que vão realmente precisar de um apoio especial. E dentro dos estudos que você compartilhou com a gente identificou que parece que existem grupos que têm um fator maior de risco, não é isso? Exatamente. Então, a gente tem sempre que lembrar que os estudos, eles não discorrem sobre uma situação tão generalizada como essa que a gente está vivendo, mas a gente tem indícios e parece que a nossa experiência empírica desse momento tem confirmado esta situação. Mas a gente ainda vai ver nos estudos futuros como é que isso de fato ocorreu. Mas, assim, jovens entre 16 e 24 anos são um fator de risco, que significa que os nossos trainees, os nossos gestores júniores, são pessoas que estão com hormônios à flor da pele, vida social extremamente relevante para essas pessoas, estão começando, têm seus namoros, têm seus finais de semana preenchidos com os amigos, então essas pessoas vão sofrer muito dessas restrições, né? É um impacto muito grande na rotina deles. Então, é um grupo que é movido muito a projetos, né? E a experiências e a expectativas, né? E nesse contexto tudo fica muito cinza, né? Imagino. Cinza. As nossas equipes de baixa escolaridade, né, são pessoas que, além da situação de vulnerabilidade ser muitas vezes extrema, muito maiores do que
aquelas que a gente está acostumada, também tem uma questão de condições de compreensão do que significa tudo isso, né? O que significa esse vírus, onde ele está. Então, assim, é uma população que pode ficar em situação bem mais vulnerável. Um outro grupo que preocupa bastante são as mulheres. As mulheres já são um grupo que, em função de uma tripla jornada e uma série de questões que a gente conhece muito bem, elas têm dificuldade. Então, imagina que elas estão hoje nas suas casas, muitas delas dispensaram, né, até estão remunerando, mas dispensaram as pessoas que ajudavam em casa, estão com filhos em casa, e tem toda essa organização de alimentação, de limpeza, de gestão, não só de si próprio, mas da casa. E, pasmem, né? O que a gente tem visto na literatura é que as mulheres que têm um filho são as que sofrem mais. Parece que as mulheres que têm três filhos ou mais talvez já estejam um pouco acostumada com esse caos, com essa rotina da casa, com muita gente, os filhos brincam entre eles, mas e as mulheres que não têm filhos têm um outro tipo de vida, mas aquelas que têm um filho podem se sentir mais isoladas, com maior potencial para depressão e com maior potencial para alguns desses problemas que a gente apontou. E, obviamente, que os profissionais de saúde, muitos de nós temos familiares que são profissionais de saúde, os profissionais de saúde continuam trabalhando, voltam para casa, isso lida com todos os medos de infecção e com uma série de coisas. E aqui, por meu risco, eu incluí os idosos, que também fazem parte das nossas famílias, né? Então, muitas das nossas famílias trouxeram os idosos para casa para cuidar e estão lidando com esse estressor também. Então, não só os idosos, mas aqueles que estão próximos aos idosos, porque não tem condições de mantê-los completamente isolados, vamos ter que lidar aí com mais ansiedade. E aí a gente pode, então, posto isso, poder entender um pouquinho melhor esses fatores estressores. Conta pra gente. Tá. Bom, pessoal, a gente já falou um pouco sobre isso. A duração da quarentena é um estressor. Então, quanto mais longa ela for, maiores os impactos. Só que sobre a duração da quarentena, cabe um reforço aqui, que o fato da gente não saber quanto tempo essa quarentena vai durar também amplia esse estresse. Depois a gente vai falar sobre comunicação e como que é importante a comunicação para a gente, a transparência e tudo para a gente poder lidar com isso. Mas o fator principal e que é agrupador de outros vários fatores estressores é a perda de rotina. Muitos de nós temos uma rotina de atividade física, uma rotina de encontro com familiares, de encontro com amigos, um horário para acordar, um horário para dormir. Então, tanto a perda de rotina, porque para alguns, e eu poderia dizer que para muitos, o trabalho parece que ampliou, a sensação de que eu estou trabalhando mais e que eu não estou tendo limite de jornada. Então, isso já destrói um pouco a pouca rotina que poderia existir. E para muitos, não, eu tinha uma forma de funcionamento muito claro. Eu pegava meu carro, eu saía, eu via as árvores, eu via a rua. E agora eu estou dentro da minha casa, tendo que lidar com coisas que eu não estou acostumada e eu não sei que horas mais eu acordo e que horas que eu durmo. Então, essa perda de rotina é um assunto dos principais para a gente conversar aqui logo mais. A perda de contato social e contato físico. Gente, nós somos o Homo sapiens. O Homo sapiens deu certo e dominou o planeta Terra da maneira que dominou, porque nós somos cooperadores, né, apesar de egoístas, e porque nós somos pessoas que tivemos a possibilidade do convívio social. Este convívio social é uma característica marcante de nós humanos, e nós somos absolutamente dependentes desse contato físico e desse contato social. A gente vai falar um pouco sobre que é mais ou menos dizer assim, nós perdemos o contato físico, mas nós não perdemos o contato emocional. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Mas hoje, em termos de estressores, essa perda de contato inicial é um agravante para a nossa situação. Nós todos temos que enfrentar com as dificuldades da virtualidade. Então, algumas pessoas já estavam preparadas para esse mundo virtual, mas a grande maioria parece que não. Nem as organizações como todo, nem cada um desses indivíduos. Então, a gente tem uma curva de aprendizagem que gera muita ansiedade. Será que eu vou dar conta? Eu vou conseguir entrar na reunião? Como é que eu vou fazer tudo isso? Nós estamos em casa vivendo uma série de relacionamentos. Às vezes eu estou com um casamento que não estava bom, mas eu nem queria mais, a minha fuga era estar fora, e hoje eu estou dentro de casa com essas pessoas que eu não gostaria mais de estar. Né? Eu trouxe o sogro, a sogra para casa, mudou uma série de coisas, então, assim, esse convívio é restrito, mas é intenso com algumas pessoas pode ser também um estressor. O medo
é algo muito complexo nesse momento. A gente está falando de vários medos. Um deles é o medo de ser infectado e de infectar o outro. Esse medo, ele é uma coisa boa, porque ele faz com que a gente gere uma série de comportamentos que vão nos proteger. Ao mesmo tempo, a gente tem que estar atento quanto que esse medo não está passando um pouco dos limites, porque tem coisas que a gente não vai controlar, e até porque a gente sabe, a gente não quer espalhar o vírus, mas também não é um problema para todo mundo pegar. Uma hora a gente vai ter que pegar mesmo talvez. Mas tem alguns outros medos que também ajudam, né? Por exemplo, a impossibilidade de eu ir num médico, de eu ir num dentista, será que eu vou ter algum problema? E o que eu vou fazer a hora que eu estiver tendo algum problema? Isso também dificulta bastante. A falta de informação. Então, aqui é um aviso para os empregadores, a gente precisa, dos líderes, a gente precisa trabalhar a informação, trabalhar a clareza dela. E o governo, o sistema de saúde também tem que nos manter muito bem informado, porque quando isso não acontece, dificulta demais. As dificuldades financeiras que todos nós corremos o risco de passar e o medo da falta de suprimentos adequados. Né? Parece que está tudo sob controle no Brasil. O Brasil é um grande produtor de alimentos, e isso é o que mais preocupa. Parece que isso não vai acontecer, mas tem pessoas que têm medos fantasiosos em relação a isso. Sim, com certeza. Né? E aí a gente pode olhar e dizer assim, como é que a gente desdobra tudo isso para a gente começar a entrar um pouco mais nas práticas, né? Como a gente pode navegar com tudo isso. Né? Então, eu acho que tem 3 atores principais na hora da gente pensar, olha, o que eu posso fazer para passar esse tempo melhor e o que eu posso fazer para que as pessoas que estão à minha volta passem esse tempo melhor. E é um tripé, do qual a gente pode falar sobre 2 deles, né, que são o indivíduo e a organização e a liderança. E tem um terceiro ator muito importante nisso, que é o Estado. Não é ponto das nossas considerações aqui hoje, mas a gente não pode esquecer que a gente tem aí o Estado, a literatura mostra muito claramente o que precisa ser feito, a gente vê que tem muitas... A gente, quando vê o papel do Estado na televisão, nos jornais e tudo mais, a gente percebe o quanto que essas pessoas estão ou não conectadas com aquilo que está na literatura. Mas, assim, o nosso foco aqui é falar sobre o indivíduo, a organização e a liderança. Exato. Com certeza. E assim, a gente não consegue cuidar do outro, Flávia, sem cuidar da gente. Né? Então, por isso que é importante a gente começar pelo indivíduo. Né? Quando a gente para pensar no indivíduo, nós como seres humanos que somos, como você acabou de trazer, nós também estamos sendo impactados, né? Independente do nosso papel de liderança. Então, o que cada um de nós pode fazer? Então, eu acho que isso é o ponto bem relevante aqui. Nós precisamos cuidar de nós mesmos. É um momento muito difícil, mas é um momento também de revisão e é um momento de oportunidades. Então, para começar a falar sobre isso, a minha primeira proposta de entendimento do que cada um pode fazer por si é a gente reconhecer que a forma que nós vamos lidar com a quarentena tem um pouco a ver com uma manutenção do nosso estilo pessoal. Então, se eu sou uma pessoa extremamente desesperada, extremamente focada em resultados, quero mostrar trabalho o tempo todo, quero preencher a minha vida, eu devo estar nesse momento completamente louca, sem conseguir respirar, sem conseguir ter fôlego. Se eu sou uma pessoa que tem uma tendência depressiva, se sou uma pessoa mais desorganizada, o nosso estilo pessoal provavelmente vai prevalecer nesse momento. E os momentos de crise são momentos bem importantes para a gente conseguir se observar. Eu queria dizer o seguinte, gente, é muito difícil falar todas essas coisas que a gente vai falar, ou então é muito fácil falar e mais difícil fazer. Para alguns é mais fácil, para outras pessoas é bastante difícil. Ao mesmo tempo, nós não temos saída. Né? Então, está um pouco na hora da gente poder reconhecer os nossos medos, as nossas ansiedades e falar, olha, eu não tenho como conversar com isso agora, tem coisas que eu vou ter que colocar de lado, meus planos, meus projetos, colocar bastante de lado, assim, algumas das minhas dificuldades e encarar isso como uma oportunidade de crescimento e de autodesenvolvimento. E a primeira delas chama-se rotina. Toda a literatura bibliográfica deixam claro que a rotina é o elemento de maior estruturação da nossa rotina a partir de agora. Então, assim, ter uma rotina, gente, não é pensar na minha cabeça, eu vou fazer isso às 7, depois às 9, tudo mais. O ideal, e aí a dica meio que de coach, né, psicóloga, o ideal é que eu consiga pegar um caderno. Então, se você vê, por exemplo, na escola dos meus filhos, a orientadora pediu para que eles
pegassem uma agenda, escrevessem como que eles vão se organizar ao longo da semana. Então, é isso que a gente tem que fazer, com um agravante que a gente tem que fazer isso com nós mesmos e com quem está à nossa volta na nossa casa. Então, a rotina, saber que horas eu vou acordar, mesmo que não seja todos os dias a mesma coisa. Que horas eu vou acordar, o que eu vou fazer, ela é um elemento estruturante muito importante para dar essa sensação de bem-estar. Dentro dessa rotina, tem coisas que a gente não poderia abrir mão neste momento. Atividade física e alimentação. É hora de cuidar da alimentação, até mesmo para se defender do vírus. Sim. Caso aconteça alguma coisa com você. E atividade física, tanto alimentação quanto atividade física, a gente tem uma série de pesquisas científicas, independente da situação que a gente está vivendo hoje, que mostram a relação direta, proporcional entre cuidados com alimentação, atividade física e controle de depressão, de uma série dos problemas psicológicos que a gente tem falado aqui. Então, não importa qual que é a alimentação ideal para você, mas este é o momento de pensar qual é a minha alimentação ideal e o que eu vou fazer com ela e incluir os cuidados com a alimentação na minha agenda e atividade física. É extremamente recomendado que a gente faça atividade física. Tem aí a televisão, a internet, o Netflix, o YouTube e tudo mais, com uma série de disponibilidades de profissionais, inclusive gratuitamente, para que a gente consiga fazer atividade física. E cada um tem que pensar qual que é a minha atividade e qual que vai ser viável para mim. Mas é super recomendado que a gente inclua essas coisas na nossa rotina. A outra coisa é sono. Então, muitos de nós provavelmente estamos encarando uma dificuldade absurda com o sono e sono é algo a ser cuidado. A gente precisa estabelecer, uma das melhores dicas é estabeleça um horário de dormir, um horário de acordar e cumpra este horário nos próximos dias. Isso significa um planejamento, organização e priorização. Não é fácil. Uma das dicas é que a gente comece por uma dessas coisas. Não adianta eu querer fazer tudo ao mesmo tempo. Apesar de que algumas pessoas são capazes, e aqueles que forem capazes, por favor, sintam-se à vontade. Ajudem as outras pessoas que estão com você. Mas nesse planejamento, organização e priorização, a gente vai ter que estabelecer limites e trabalhar muito empatia e negociação, em casa e no trabalho. Então, estabelecer limites é escolher aqueles projetos que vão ser viáveis de serem mantidos, né? E isso eu vou ter que negociar com o meu gestor, com a minha empresa. A empresa também tem que fazer isso globalmente, a gente vai falar sobre a empresa ainda, mas tem que também pensar naquilo que ela vai priorizar, porque senão todo mundo vai surtar. E a gente precisa poder ampliar a nossa capacidade de empatia. Então, empatia com o meu time, empatia com a minha sogra, com a minha mãe, com os meus filhos. Isso na rotina é super importante, porque empatia significa também todo mundo sentar em volta da mesa, esclarecer o que é importante para cada um e desenhar essa agenda coletiva da família, por exemplo. Desenhar essa agenda coletiva da equipe, por exemplo. Então, individualmente, cada um de nós pode trabalhar para que isso aconteça melhor. E tem uma coisa que muitos dos estudos têm mostrado, muitos dos profissionais têm conversado sobre isso, é um excelente momento para estabelecer metas inspiradoras. Então, retomar aquela aula de espanhol, aquela aula de inglês, aprender violão, cantar, sei lá, começar uma atividade física que há muito tempo eu estou me devendo, a yoga e a meditação são entre elas, escrever um diário, escrever um livro. Tem muitas pessoas que estão trancadas dentro de casa escrevendo os livros que gostariam de ter escrito e não conseguiram. Né? Eu mesmo tenho uma lousa aqui atrás de mim e vocês não conseguem ver, está escondido, mas todos os meus projetos engavetados estão lá. Eles são as coisas que me fazem acordar e me inspirar. E um dos meus projetos é exatamente fazer isso que eu estou fazendo aqui hoje. Eu tenho a inspiração pessoal de ajudar as pessoas a passarem por isso. Então, isso me dá uma felicidade, né? Apesar de todo esse momento. E, gente, quando a gente está falando do individual, a gente precisa começar a encarar uma coisa muito importante, que é a relação de solidão com solitude. É difícil viver sozinho, porque ninguém está aqui propondo que a gente aprenda a viver completamente sozinho, porque isso é impossível, mas a gente tem que encarar um pouco a ideia de que nós somos sós, no sentido de que nós somos um ser que nasce e que morre sozinho. Então, assim, essa experiência da solidão, ela não precisa ser encarada só como solidão, ela pode ser encarada como solitude, no sentido de um espaço
quase que espiritual ou individual, a palavra que cada um gostar de usar, dependendo das suas crenças e valores, mas onde eu me encontro nisso? Quais são os meus talentos? Quais são os meus desejos? E isso pode ser o start point, né? O ponto de início para que a gente consiga realizar tudo isso que está nessa lista. E aí, assim, só para encerrar, não é fácil. Eu sei que é difícil, mas ser difícil não significa que é impossível. E, na verdade, Flávia, assim, todos esses pontos que você acabou de listar já são temas no dia de hoje, né? A gente já vinha, cada um de nós, lidando com esse desafio de abraçar essas temáticas. A questão agora é a necessidade, né? Eu acho que mais do que nunca a disciplina passa a ser um ponto-chave, né? E a relevância. Eu acho que é relevância e disciplina no sentido de tem um chamado, tem um senso de urgência para tudo isso, né? Porque ou a gente cuida disso ou a gente vai ser atropelado pelo que a gente está vivendo. É isso? É isso, Ali. Sabe que eu tenho falado com os meus alunos, né? Eu continuo dando aula na faculdade. Eu realmente acho, preferir não passar por isso, né? Mas eu realmente acho que os nossos jovens, todos nós, mas especialmente os nossos jovens, em função de todas as questões que a gente vinha discutindo a respeito da gestão dos jovens e do que é ser jovem, porque eles também têm as questões deles, né, em relação ao mundo, eu acho que sairão ganhando muito dessa experiência. Sim. A nossa vida terá um outro significado. Com certeza. Eu acho que se a gente consegue abraçar isso que a gente acabou de falar, a gente com certeza vai sair melhor do outro lado, né? Como indivíduo, como sociedade, como times, como organização. Né? E assim, você está falando de tudo isso e a gente estava conversando, a gente foi percebendo que tem uma correlação direta com o material que a gente usa no dia a dia da consultoria, que é a curva de como as pessoas reagem a mudanças e a disrupção, né? E a gente pode fazer talvez uma pequena adaptação ao mundo do Covid, né? Que quando começou a expectativa de que a gente estava falando, começou a acontecer alguma coisa na China, o que será que é isso, né? Será que isso vai avançar, não vai avançar? Tinha uma coisa assim do tipo, será que vai chegar aqui, não vai chegar aqui? Até que o processo começou a avançar e começou a afetar outros países, começou a ter os primeiros casos, né? E a gente começou a se sentir, a ter que tomar algumas decisões, as organizações foram tomando, a sociedade foi tomando decisões por nós, o Estado foi tomando decisões, e a gente teve a nossa rotina totalmente impactada, né? E uma vez que isso aconteceu, do isolamento, aí essa é a fase do desapego, onde tem um mix de emoções, onde tem raiva porque a gente perdeu a situação, no sentido do por que não foi feita alguma coisa para evitar que o vírus se alastrasse, por que a gente não tem os recursos de infraestrutura e saúde que me daria todo o conforto para poder... Por que não existe uma vacina ainda para isso? Como é que isso não foi pensado? Tenho medo, né? E se eu pegar o vírus, o que vai acontecer ou comigo, ou com minha mãe, com meu pai, né? Meus filhos, né? E tem a tristeza, né? A tristeza que tem um luto da rotina que a gente já mencionou aqui, né? Então, nessa hora, gente, é inevitável, a gente tem que acolher o que a gente está sentindo e pensar, né, como que eu avanço. Porque, no fundo, o que está por trás de lidar com o desapego é aceitar o estado de vulnerabilidade que a gente se encontra. E se a gente aprende a fazer isso agora, a gente vai levar isso para a vida, né? Assim, é muito difícil para o ser humano se colocar vulnerável. Só que nessa situação não foi uma escolha nossa, né? O mundo colocou, o universo colocou a gente dentro desse contexto e aí é um baita aprendizado. E quando a gente já está vivendo essa nova rotina, é natural que a gente esteja vivendo uma certa desorientação. E aí eu acho que o tema da rotina que você trouxe é fundamental. O que ajuda a dar norte e estrutura dentro desse processo? As coisas já não são como são, a nova rotina e o modo de trabalhar está mudando e a gente tem que criar mecanismos para a gente, para as nossas equipes e para as nossas empresas de como retomar a rotina. A gente não pode ficar na paralisia do desapego, da fase da tristeza, do impacto emocional, por muito tempo. A gente precisa avançar. E eu percebo que algumas organizações estão avançando mais rápidas que outras, né? Porque tem a ver também como as pessoas estão lidando e como a liderança está lidando com as pessoas, né? Porque o objetivo aqui é, como você falou, introduzir oportunidades. Toda situação de mudança e disrupção, ela traz desafios, mas ela também traz oportunidades. O que leva a gente para frente é poder olhar para a oportunidade. Dentro desse contexto, como você falou, que projetos eu posso usar? Que olhar eu posso trazer? Que contribuição eu posso dar? Que aprendizado eu estou tendo? Que experimentação nova de forma de trabalho eu posso fazer? Né? Até que a gente se reconecte com um senso de propósito, né? De como a gente vai viver esse novo mundo, né? Eu acho que esse aqui é um ponto importante, né? E avançando, a gente queria falar um pouquinho, então, sobre o grande tema de hoje, que é o papel da organização e da liderança, e a gente vai sair um tempinho para discutir isso.
Comenta com a gente um pouco, Flávia. Só antes de entrar nesse detalhe, eu queria dizer o seguinte, eu acho que é muito importante que a gente reconheça que essa desorientação não é só nossa. Então, estamos todos na curva ali alguns já passaram um pouco, se organizaram antes, mas correm o risco de voltar, né? Cada um vai ter que trabalhar qual que é o seu limite para poder pedir ajuda, né? É muito importante. Mas assim, o que a organização pode fazer? Em primeiro lugar, e mais uma vez eu queria repetir, eu não estou falando nós não estamos aqui falando de coisas fáceis. Se fossem fáceis, a gente nem precisava estar aqui falando sobre isso, né? Mas assim, comunicação, clareza, imediatismo das ações e gerar sentido para a quarentena é muito importante. Existem algumas pesquisas que mostram, lógico que a gente não está numa quarentena voluntária no mundo, mas a gente até pode analisar que em alguns países, e o Brasil faz parte disso, muitas pessoas foram para a casinha quase que voluntariamente. A gente foi para casa antes, aqueles que puderam. Então, assim, quando a gente vê sentido na quarentena, ela também ajuda muito. Então, as organizações também podem ajudar a construir esse sentido e ser muito clara na comunicação, evitar excesso de comunicação e tudo mais. A outra coisa é o apoio à vida virtual, né? Então, assim, como é que a gente verifica se os nossos profissionais estão em boas condições de trabalho, tem uma internet, tem os insumos necessários, né, os instrumentos necessários para poder encarar essa vida virtual? Porque, imagina, eu tenho uma internet extremamente lenta, eu não tenho internet na minha casa, como é que eu vou trabalhar, né? Então, assim, acho que a gente, de alguma forma, as organizações têm que cuidar de garantir essa condição de trabalho das pessoas fora do local de trabalho. E aí você me permite só fazer um comentário, Flávia, dentro dessa questão, tem uma questão também de como orientar as pessoas, né? Acho que mais do que nunca, como consultoria, estamos sendo buscados de como que você nos ajuda nesse setup do ponto de vista da forma de trabalho, da liderança virtual, de como trabalhar em equipes virtuais, porque isso não era óbvio, né? Assim, relações humanas são relações humanas, seja virtualmente ou presencialmente, mas tem uma dinâmica que muda, tem alguns cuidados que precisam, né? Então, acho que o papel da organização também é esse, né? Não é deixar só dar o computador e pronto, né? Da internet, não é só o hardware, né, e o software. Tem uma questão da forma de trabalho, de como a gente pode orientar as pessoas nesse momento. E eu acho assim que, obviamente, que a gente tem alguns profissionais e alguns líderes já automaticamente preparados ou que já vêm com uma certa experiência. Mas tem muitos que têm uma ideia empírica do que tem que fazer, mas quando recebem instruções claras, ficam mais confiantes também. Porque a gente está trabalhando a confiança, a gente precisa que os líderes transmitam confiança nesse momento, apesar de todas as dificuldades. Esse apoio pode fazer a diferença. E faz com que as pessoas avancem naquela curva, né? Que saiam um pouco da desorientação. Saiam mais rápido da desorientação, que é o que a gente mais precisa nesse momento. A gente precisa conscientizar, né? Preparar os times e os gestores para essa realidade. Então, assim, não tem jeito, gente. Os gestores são aquelas... Já, na vida... não virtual é a mesma coisa, também é importante, né? Onde a gente não necessariamente se sentindo um pouco de trabalho e um trabalho um pouco que não está discriminando muito o bom senso, né? Então, a gente entra no nosso próximo ponto, que é o cuidado com o tempo das pessoas. Então, isso requer dos líderes um planejamento claro de como que eu vou abordar as pessoas, quando eu vou abordar as pessoas, o que eu vou priorizar. E aí, assim, é sentar mesmo, gente, colocar no papel, colocar no Excel, colocar nos lugares o que vai ser feito e o que não vai ser feito, para poder abordar os outros com essa meta clara. A gente precisa de alguma agilidade e eu queria lembrar que o uso de ferramentas ágeis pode ajudar muito nesse momento. Eu tenho muitos alunos e muitos coaches se queixando de que estão tendo que demorar muito mais tempo para tomar decisões, né? Porque antes eu ia na mesa da pessoa e eu conseguia resolver o problema, agora eu preciso ficar caçando aquela pessoa, ela não necessariamente me responde no WhatsApp. Então, a gente tem uma série de metodologias ágeis disponíveis aí e a gente precisa começar a pensar como que a gente vai colocar as pessoas utilizando elas o mais rápido possível. Muito importante os suportes para a saúde mental. Então, a gente tem exemplos de organizações que já estão com seu 0800, já estão com tudo isso muito organizado para poder dar apoio às pessoas que estão levantando a mão, precisando de ajuda.
Mas os grupos de suporte que os líderes podem gerar para os seus times é muito importante. Então, ontem, por exemplo, eu tive nas minhas disciplinas, eu tive uma reunião com um grupo de 25 alunos. E essa reunião com o grupo de 5 alunos foi cada um contando como que estava passando, pelo que estava passando. O agradecimento, a sensação de alívio de cada uma daquelas pessoas, de se reconhecer no outro e perceber que a rotina vinha sendo um problema para todos eles, que a atividade física vinha sendo um problema para todos eles, e poder conversar sobre como que a gente vai agir em relação a tudo isso, é uma coisa simples de ser feita, requer tempo, obviamente, mas é o tipo do tempo que a gente gasta para ganhar. Então, é uma coisa que os líderes precisam pensar em como que eles podem ter esse tempo de qualidade com seus grupos. E, Flávia, isso que você está falando conversa com algumas perguntas que estão chegando. Eu vou começar a trazer algumas perguntas, tá bom? Para a gente ir podendo dar os nossos convidados. A primeira pergunta tem a ver em como manter a equipe motivada trabalhando em home office. E assim, eu também sou líder, né? Eu também tenho uma equipe. Eu posso falar do que eu tenho visto, do que a gente recomenda como prática, do que a gente tem experimentado. Você também pode falar do seu lugar, né? Do que você está vivendo. Eu acho que a questão nesse momento, por tudo que a gente acabou de conversar, é fundamental, além da orientação prática e da priorização e do planejamento das atividades, que a gente tenha um olhar, mais do que nunca o líder vai precisar ser um líder humano, né? Essa questão da proximidade, que antigamente a gente sempre se ocupava muito e tinha sempre um grande álibi de que não deu tempo de fazer a gestão das pessoas, acaba ficando para o segundo plano. Nesse lugar de hoje não dá. Então, a gente precisa e pode fazer pequenas coisas que fazem toda a diferença. Como, por exemplo, abrir uma reunião semanal do grupo falando sobre como estamos hoje, né? Como estamos lidando, como você acabou de falar do exemplo que você deu. Né? Como é que fazer um check-in? Cada um traz uma palavra. Como é que eu estou hoje? Hoje eu estou triste, hoje eu estou chateado. Só em poder verbalizar e dar esse espaço. Não, eu estava melhor ontem, ontem foi um dia ruim, hoje eu já acordei melhor. E poder perceber que todo mundo tem vulnerabilidade e está todo mundo lidando com a vulnerabilidade. Mas, assim, pensando em coisas criativas, eu vejo pessoas criando reuniões, criando cafés da manhã, criando almoços em time. Porque o virtual permite isso, permite happy hour. Tem gente que termina toda sexta-feira fazendo um happy hour com a equipe. Todo mundo, quem bebe, abre um vinho, uma cerveja. Quem não bebe, traz o seu chá, traz o seu suco. Mas é aquele espaço de poder, não, gente, vamos desligar porque está acabando a semana, vamos voltar a olhar só para a família, vamos mudar, vamos fazer uma transição de lugar para isso, né? E tem gente estreitando a frequência das reuniões. Eu acho que isso é fundamental. Ter um ciclo regular, porque se a pessoa sabe que ela vai ter aquele espaço de conversa, seja em time, seja individual, eu acho que isso já apazigua, né? Assim, quando a gente está correndo, entrando e saindo do escritório, você não vê o líder, mas a gente agora sabe que as pessoas estão em casa. Então, assim, tem alguém me olhando, aquela sensação de que tem alguém me olhando faz toda a diferença, né? E criar dinâmicas com o time. Então, não é porque a gente está virtual que a gente não pode criar dinâmicas, né? Tem times que estão começando a fazer ações de team building e de fortalecimento das relações e poder fazer combinados entre o time, que nunca eram feitos, porque a gente também estava sempre correndo. Agora, dentro dessa parte da estruturação, você poder fazer alguns combinados sobre isso. Uma segunda pergunta, essa eu vou tentar deixar você falar um pouquinho, né? É a questão da produtividade. Você deu uma pincelada sobre isso, as pessoas estão trazendo, dizendo assim, caramba, a gente nunca mediu efetivamente produtividade. Só que agora, como é que eu monitoro tudo isso, né? Faz sentido ou não faz sentido a gente criar mais uma sombra de controle sobre as pessoas? Qual é a sua opinião, Flávia, sobre isso? Eu acho que depende um pouco da intenção, né? Eu vou criar produtividade porque eu quero controlar as pessoas porque eu desconfio delas, ou eu vou aproveitar esse momento para construir um espaço de confiança, um espaço de troca, de escuta, onde a produtividade vai ser importante. Porque, assim, se eu vou cobrar produtividade, eu tenho que ter clareza do que eu vou cobrar. Sim. E do que é possível. Então, Sim. Acho que a produtividade pode ser, sim, alguma coisa interessante, porque ela, antes de mais nada, vai levar o líder a pensar o que é viável ser cobrado. Sim. É a mesma coisa da rotina pessoal, mas é a rotina do time. Eu também não vou poder me dizer que eu vou fazer coisas que eu não tenho condições de fazer. Sim. Então, A minha sugestão e o meu olhar pessoal sobre esse assunto e do que a gente tem na experiência de consultoria é que nesses momentos de desorientação, a gente sai do foco do longo prazo, do médio e longo prazo, para o curto prazo. Então, mais do que nunca, melhor do que talvez controlar a produtividade, é você estabelecer metas e prioridades de curto prazo. E negociar, conversar com a pessoa. O que você entende que você consegue entregar nessa semana? O que você acha que é o mais relevante para o negócio, para a equipe,
para a sua atividade, ajudar a pessoa a tomar decisão, porque quando a pessoa está confusa, ela pode estar tendo dificuldade de fazer as melhores escolhas. E a partir das metas que são efetivamente contratadas, o combinado que não sai caro, fica mais fácil você implementar uma rotina, uma gestão de rotina, um follow-up, e aí você entender, não está entregando porque é muita coisa acontecendo, ou não está entregando porque a pessoa está triste, ou ela pode estar impactada emocionalmente, e aí cabe um olhar, né? Eu acho que eu vejo desse modo um pouco. Sim, com certeza. Vamos continuar aqui? Vamos continuar. Então, assim, acho que as empresas também precisam ficar atentas, porque existem pessoas que já têm histórico de problemas de saúde mental. Essas pessoas vão precisar de um olhar específico, porque elas podem ser as primeiras que vão, né, descarrilhar. Sim. E aí tem uma pergunta que está associada a isso, que você aproveita, vou trazer para você poder incluir na sua fala. Quando saber qual é a hora limite de sair do papel do líder e pedir uma ajuda profissional, médica, psicológica para essas pessoas? Lembra a gente falou aqui a respeito de como que a gente vai saber que essas coisas estão acontecendo com as pessoas? Então, assim, não estou dormindo há 3 dias, não estou conseguindo me alimentar, não estou A pessoa conseguindo... aparece abatida, ela vem para a reunião abatida, né? Estou Assim, extremamente irritada. se a pessoa não abre a câmera, por que será que ela não está abrindo a câmera? Né? Se ela está chegando atrasada nas reuniões, o que será que está acontecendo? Né? Não está conseguindo entregar as coisas básicas que a gente está conseguindo acordar. E aí a gente vai ter que ter uma estrutura de suporte. Não, assim, o melhor caminho é numa conversa individual, né? Você não precisa, assim, você não deve expor as pessoas em público, né? Então, assim, marca um café virtual, faz uma conversa, tenta fazer uma conversa de diagnóstico, oferece a ajuda, vê que canais a organização tem já para isso disponível ou não, seja via plano de saúde, seja porque montou um esquema específico de um 0800 ou um canal de atendimento, né? Sinaliza isso, faz um acompanhamento mais próximo, se mostra mais próxima da pessoa nesse período para ver o que está acontecendo, né? Legal. E o que mais que a gente tem aqui? Só um minutinho. A gente está começando agora a falar, tá? Essas são as questões do hoje, mas assim, a gente sabe, como você trouxe no início da nossa conversa, que isso não para aqui, né? Assim, infelizmente, talvez alguns efeitos vão perdurar e podem vir mais no médio prazo. Conta para a gente um pouco disso, Flávio. Então, no médio e no longo prazo, assim, é lógico que a gente está num momento de bastante estresse, mas muito em breve a gente espera, não sei se esse muito em breve é 1 mês, 2 meses, como é que vai ser, a gente vai ter que estar trabalhando esse retorno para as nossas atividades. Então, muitas empresas formaram aí seus grupos de gestão de crise, vai ter um momento muito próximo que é preparar este retorno. Então, existe um trabalho de pensar qual vai ser esse plano de retorno ao trabalho. A gente já estimula as organizações a pensarem em alguns planos de contingência, porque pode ter um momento em que a gente regressa ao trabalho, mas não todo mundo. Não em função de deslogamentos e tudo mais, mas porque a gente pode ter que manter algumas pessoas à distância e outras pessoas presenciais em regimes de alternância, né? A gente vai ter que preparar os líderes para esse retorno. Né? Como que serão as coisas na hora que a gente voltar? Então tem um trabalho coletivo de alinhamento, né? Quase que um team building dessas equipes para poder preparar para esse retorno. A gente vai ter que continuar extremamente atento às condições emocionais dos líderes, em especial, porque eles que vão ser as pessoas que vão poder estar atentos às condições emocionais de toda a sua equipe. Então acho que também cabe aí um treinamento, conversas, diálogos e alinhamento de como que a gente vai fazer isso. E pensar sempre que nós podemos estar lidando com efeitos pós-traumáticos, né, da quarentena daqui a 6 meses depois 6 meses depois do retorno, 1 ano depois do retorno, 1 ano e meio depois do retorno, né? Sim. E então a gente tem toda essa preocupação. Legal. Dentro desse contexto do que você está trazendo, né, a gente começa a olhar para aquela curva. Eu estou atento aqui à questão do horário, a gente tem mais 10 minutos, eu vou tentar a gente acelerar no nosso conteúdo para a gente poder responder as perguntas. A gente entende que dentro daquelas fases que a gente viu e que a gente sabe que a gente está oscilando como indivíduo, como equipe, né, acho que o importante é você olhar e dizer assim, onde eu estou nessa fase, em que fase eu estou, em que fase que será que está cada colaborador meu, qual é o meu papel como líder dentro disso tudo. Então, o meu papel é comunicação. Né? Por mais que sobre o vírus já tem muita informação, mas o que vai acontecer? Quais são as decisões que a empresa está tomando? O que a empresa está pensando? Então, é nosso papel poder comunicar isso. Se você percebe que a pessoa está impactada, né? Assim, o nosso papel é de escuta, é de se fazer presente, é de proximidade.
né? Se as pessoas estão desorientadas, se você está vendo que as coisas estão se perdendo, é o nosso papel entrar para fazer a parte da estruturação, dar o direcionamento, fazer o planejamento, traçar as prioridades, né? Dar o coach, dar a orientação do processo. E, principalmente, criar as oportunidades das pessoas contribuírem. Cada um tem seu talento. Como é que a gente olha para o talento de cada um e vê de que forma eu posso usar a pessoa dentro do suporte ao time? Né? Cada um tem um talento, a gente pode fazer isso. As pessoas estão loucas para se voluntariarem, para poder contribuir. Nessa hora a gente quer cuidar da gente, mas a gente também quer cuidar do outro. Está, né? Todo mundo preocupado uns com os outros. Né? E seguir mantendo esse coaching. Né? E junto disso, está vindo uma pergunta ainda dentro do organizacional, Flávio, que eu achei bem bacana, que acho que tem a ver com bastante na nossa plateia, é como a área de RH pode se reinventar nesse novo contexto virtual quando pensamos no papel do líder. Né? Eu acho que essa é uma pergunta excelente. Então, em primeiro lugar, cuidem-se, né? Façam a lição de casa para vocês poderem ter um pouco de empatia e sentir um pouco na pele o desafio de fazer tudo isso que a gente está propondo aqui. Em segundo lugar, quando a gente está falando do pessoal do RH, a gente está falando de se debruçar sobre este projeto, sobre essa intenção de preparar os líderes principalmente para esse trabalho de direcionamento. Né? Então, eu acho que o RH ele pode propiciar dentro da comunidade de líderes da organização esse papel de acolher, de trazer para alinhamentos, de escuta, grupos de apoio, porque assim, gente, aquilo que a gente falou, nós estamos distantes fisicamente, mas nós não precisamos estar distantes emocionalmente. Então, o RH ele pode ser um espaço de liga entre essas pessoas e de escuta, porque então a gente tem que abusar dos grupos virtuais de escuta e não só de reunião e não só do que é difícil. Então, acho que essa é uma das primeiras coisas que eu acho que o RH precisa fazer. Outra coisa que a gente tem visto o que a gente precisa no virtual não é diferente do que a gente precisa no presencial. Então, assim, é pegar aquelas nossas cartilhas mesmo e estudar um pouco sobre isso para poder colocar em prática coisas que... Tem muitos projetos que a gente gostaria de ter colocado em prática antes e não conseguiu e que agora eles podem ser essenciais. Então... Eu contribuiria dizendo que acho que dentro do RH vem se discutindo muito o papel do RH estratégico. Né? Eu acho que mais do que nunca é a grande oportunidade do RH assumir um viés estratégico frente a esse contexto. Né? O RH tem como missão, como propósito, ser o guardião da força de trabalho das pessoas, de viabilizar essa produtividade, de viabilizar essa saúde emocional, de viabilizar uma cultura saudável, né? Seja ela de liderança ou não. Então, eu acho que tem aí está sendo posta na mesa uma oportunidade de protagonismo do RH, né? De se colocar nesse lugar, não só de cuidar, se concentrar nas atividades operacionais, de plano de saúde, benefícios, isso tudo é importante, né? Mas assim, como demonstrar um protagonismo, chegando perto do negócio, trazendo os pontos para a mesa, os pontos de atenção, porque quem está cuidando do negócio está preocupado com a saúde financeira do negócio. Quem é RH tem que estar sempre fazendo contrapontos sobre as pessoas. Não é porque o líder de negócio não pensa nas pessoas, mas é porque ele tem como missão, propósito, gerir um negócio. Né? E o RH é a pessoa que tem esse papel de fazer o contraponto e lembrar a gente, mas o negócio acontece através das pessoas. De que forma nós vamos e podemos cuidar das pessoas? E quem é a pessoa que cuida das pessoas, se não a liderança? Né? Que casa com o que você está trazendo, né, Flávia? Isso tem um pouco a ver com as dicas que a gente tem para colocar aqui na frente. Né? Eu já acho coloquei. Um dos primeiros pontos que me parece que o RH pode fazer, a gente tem também uma curadoria de conteúdos, gente. As pessoas, isso tem um ponto muito importante também no individual, que eu acabei não colocando, que não dá para a gente assistir todos os jornais, não dá para a gente perder o dia inteiro no WhatsApp, já era um problema que a gente tinha antes, então agora é mais importante ainda. Eu preciso escolher uma ou duas fontes de informação e me fixar nelas, fontes confiáveis em especial, né? Abaixo a fake news. Mas, assim, a empresa ela pode propiciar uma certa curadoria de conteúdos essenciais que cada um dos líderes precisam saber. E de lazer também, né? Eventualmente, você sabe os programas de academia aí têm dado aulas de alongamento e tudo mais. Muitas dessas empresas já têm acordos com essas academias que estão fornecendo isso. A gente pode ajudar, são coisas do RH, mas são coisas que a gente pode também incluir nessa estratégia, né?
E aí tem uma série de cursos, uma série de ferramentas e uma série de conversas a respeito do que pode ser feito em termos de planejamento financeiro, em termos de comunicação e acordos entre família. Essas são algumas ideias potenciais para o agora, né? Acho que muitas outras a gente pode trabalhar no médio e no longo prazo, mas de coisas que podem ajudar as pessoas hoje. Aí as pessoas vão falar assim, mas além de tudo que eu tenho que fazer, eu preciso fazer isso? Gente, é o seguinte, não é eu preciso estar organizado para depois praticar isso. Eu só conseguirei me organizar e continuar fazendo tudo que eu tenho para fazer se eu der conta dessas coisas iniciais. Uhum. Sim, com certeza. E aí a gente vai chegando ao final. Vamos dar uma olhadinha, vou pedir ao Rafael, que é o nosso marketing man, que está nos apoiando, ver se tem alguma pergunta chave em relação a isso. Eu vou trazendo um pouquinho de uma mensagem que eu queria deixar. A gente estava falando um pouco, né, da questão de que toda a situação de disrupção, de problema e de mudança traz questões entre desafios e oportunidades. Vamos escolher a oportunidade, né? No fundo, o que está por trás disso é luz e sombra. Toda situação no mundo tem os dois lados, né? Então, acho que o mais importante é como é que a gente reconhece a nossa sombra. Esse contexto está trazendo que desafio? Como é que eu reconheço o impacto emocional disso em mim, nas minhas pessoas? Cria um mecanismo disso hoje. Mas, principalmente, vamos botar energia em criar um propósito para esse processo, para a gente atravessar melhor essa jornada. Que aprendizados eu quero ter? Que projetos eu vou fazer? Como é que a gente move a nossa atenção para o positivo, né? Para poder criar uma rotina positiva, uma forma de navegar e sair daquela fase da desorientação e do impacto emocional para uma fase posterior, né? Acho que o Rafael está mandando aqui uma perguntinha para a gente. Tenho clientes de coach muito angustiados por estarem trabalhando triplicado nesse momento e não estou conseguindo encontrar um caminho para sair desse lugar, né? Medo de perder a hierarquia. Talvez alguma dica nesse sentido, da gente poder, que aí não é só para o coach, né? Acho que para os próprios líderes que estão assistindo a gente, né? Como encontrar um caminho para sair desse lugar do exagero, da intensidade, né? Eu acho que eu tenho uma dica para a gente poder pensar nisso, assim. Tem até vários materiais na internet que têm saído sobre isso. Gente, nós temos aquilo que a gente controla e temos aquilo que a gente não controla. Uhum. Então, a gente precisa. Os medos são muito importantes, porque a ansiedade, de uma certa forma, nos mobiliza a fazer o que é importante, mas a gente não pode deixar o medo nos dominar. Então, aquilo que eu não controlo, não dá para a gente se apegar agora. Medo da hierarquia, medo de perder a minha função, o meu trabalho e tudo mais. Isso só vai atrapalhar com que a gente consiga fazer o que a gente tem que fazer. Então, assim, é uma questão de controle emocional mesmo, é uma questão de uma reflexão. Meditação, para quem consegue fazer, a gente sabe que meditação tem lá uns 2, 3% da população que não consegue fazer, mas aqueles que conseguem, é um super conselho praticar, porque a gente vai ter que lidar com o qual é o meu possível. A gente fala muito na comunicação não violenta, né? Eu não tenho controle sobre o que o outro fala, sobre o que o outro faz e como que o outro me escuta, mas eu tenho controle sobre como eu recebo as coisas, como eu interpreto as coisas e sobre o que eu falo. Exatamente, exatamente. E entrar na especulação, né? Assim, na preocupação, se preocupar com situações futuras, né? Eu acho que o momento não é de falar de futuro, é cuidar do aqui e agora, né? Então, assim, ajudar como que cada coach ou cada líder pode fazer o exercício de dizer do que eu posso cuidar aqui e agora e daquilo que eu tenho controle, como a Flávia está dizendo. Como o outro vai lidar com isso e do que pode acontecer no futuro, nesse momento, tudo bem, dentro de um cenário de negócio, você traçar cenários econômicos e financeiros, mas a outra coisa é como que você cuida de si nesse contexto, né? Exatamente. Infelizmente, a gente não vai poder se alongar muito mais, a gente vai ser respeitoso em relação aí à questão da disciplina de horário, todo mundo está com a agenda pesada nesses dias. Eu queria te agradecer muitíssimo, Flávia, pela sua contribuição aqui hoje. Eu vou já te passar a palavra, mas eu queria deixar uma mensagem para o grupo de que essa série está só começando, são muitos assuntos ligados a isso. Então, semana que vem a gente vai estar falando um pouco mais de, uma vez que eu entendo tudo isso e esse impacto, como é que eu cuido da saúde emocional minha e da equipe. Então, tem um especialista, um médico, que é conhecido nosso e muito relevante, que vai estar aqui conversando com a gente sobre isso. A gente vai estar falando mais a fundo sobre a prática de liderança e gestão de pessoas. Vai ter um outro webinar que a gente também vai anunciar hoje, só sobre gestão de pessoas, e vocês vão poder se debruçar um pouco mais sobre as questões de pessoas, né? E está surgindo muitos assuntos ligados ao RH.
Tem algumas perguntas sobre o RH que a gente não conseguiu responder hoje, mas a gente está rodando algumas pesquisas com os RHs e quais são as melhores práticas que os RHs estão fazendo, e a gente vai sim voltar também com um webinar só sobre o papel do RH nesse contexto, e o que são os aprendizados e o que cada um está fazendo. Flávia, uma palavra final para esse grupo. Eu queria dizer assim que eu acredito que essa é, apesar de todas as dificuldades, mais uma vez eu preferia não estar passando por isso, mas eu acho que essa é uma grande oportunidade para a gente se reinventar, repensar a nossa carreira, como que a gente vai subir essa curva do U, e não só no nível individual, mas a gente tem que fazer isso individualmente, porque nós vamos ter que nos reorganizar coletivamente. Então, é uma grande oportunidade, é o que a gente tem visto por aí. O mundo não vai ser mais igual ao janeiro de 2020, o mundo será diferente e cabe a nós construir essa melhoria. E aceitarmos que não somos onipotentes e temos o controle sobre todas as situações, né? A gente já sabe que o mundo vai seguir. A gente já vinha falando de VUCA, né? Há tanto tempo, dizendo que o mundo muda o tempo todo, e está aí um exemplo claro, né? De todo mundo abrindo o ano cheio de planos e vem uma situação dessa que mostra que, no fundo, a gente tem que saber navegar dentro desse cenário de ebulição e transformação, né? Muito obrigado, Flávia. Eu agradeço a oportunidade. Aos nossos convidados para continuarem seguindo a gente no LinkedIn, nas nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, LHH Brasil. A gente está divulgando todos esses webinars que a gente vem fazendo e as séries. Os conteúdos vão ser postados numa landing page, numa página para vocês poderem ter acesso. E os slides que a gente aqui usou vão estar sendo compartilhados. A gente agradece muitíssimo aí a grande adesão de todo mundo e contamos com vocês nos próximos. Contem com a gente como consultoria, no sentido de, independente de qualquer coisa nessa hora, a gente quer estar junto de vocês, poder ouvi-los também, fazer esse papel do coach com vocês, no sentido de ouvir, ajudar a pensar. É a nossa missão, é o nosso propósito. Conte com a LHH Brasil, tá bom? Muito obrigado a todos.